Então, não sei se ele é principal. Aí é um pouquinho complicado. Hoje em dia o diabo tem tantos recursos, certo? Vamos dizer, ele expandiu tanto os seus domínios, certo? Que é difícil dizer assim, essa é a principal maneira do principal arma do diabo. Não necessariamente. Não necessariamente, certo? Mas ele é um meio muito comum da pessoa se enganar. Ele é um meio muito comum dele aparecer para a pessoa. Quer dizer, hoje tem. Eu diria que, assim, que depende, isso aí depende do tempo e do lugar, entendeu? Qual a principal alma do diabo? Bom, arma do diabo. Uma arma era que ele usava, sei lá, contra os padres do deserto, no deserto. Outra que ele usava contra os franciscanos no século XII. Entendeu? Veja bem, o diabo tem uma coisa, ele tem a impressão que ele tem tempo para sempre, porque ele tem muito mais tempo do que a gente. Entendeu? As coisas pioraram muito nos últimos tempos, nos últimos séculos, porque como avisa a Bíblia mesmo, quer dizer, tem um certo momento em que ele é avisado que ele tem pouco tempo. Ele é lembrado que ele tem pouco tempo. E aí ele redobra os esforços. Né? E a gente tem pouco tempo nesse mundo. Certo? Eu acho que essa não é a principal a arma dele nos nossos tempos. Eu acho que a principal arma dele nos nossos tempos é o número de laços que foram rompidos com a religião. Laços reais, quer dizer, praticamente todo mundo que se converte no Ocidente hoje em dia. E daí vai procurar a religião. O que ele encontra são pessoas que já reconstituíram só de maneira imaginal a religião na vida delas por meio de textos. Quer dizer, a pessoa já tem uma religião hipotética. Ela vai aprender com uma pessoa que tem uma religião hipotética, que aprendeu de uma pessoa que tem uma religião hipotética. Tem muito pouco de continuidade real. Tem muito pouco de continuidade real. E quando você aponta para as pessoas, não, olha, vai procurar essas pessoas assim, vai procurar aquelas pessoas assim, elas parecem muito estranhas para ela. Certo? Pessoas que têm uma continuidade viva de religião, que elas foram recebendo assim, sabe, depósitos da fé. Certo? Uma expressão que foi muito diminuída nos últimos séculos. Muito diminuída mesmo. Certo? Porque virou depósito da fé apenas o que está quase que o que está consignado nos textos. Certo? E não uma vida que era transmitida de pessoa em pessoa como ramos que eram enxertados. É interessante que a imagem do ramo enxertado é muito viva. Quer dizer, você não pode. Pensa bem, você tem duas árvores e uma não dá bons frutos, e daí você de uma árvore que dá bons frutos naquela outra, certo? Não adianta só você entender a teoria das árvores boas e más e ficar falando para a árvore que dá mau fruto que ela deveria fazer desse jeito e daquele jeito e daquele jeito e dar bom fruto. Você tem que enxertar alguma coisa nela. Eu não estou ouvindo. Tá. Você tem que enxertar alguma coisa viva nela. Certo? E isso foi reduzido
de maneira geral, na mentalidade geral, a, a ideia de a continuidade dos sacramentos apenas. Quer dizer, a sucessão apostólica dos bispos e dos padres, e os sacramentos são a única forma consciente desse enxerto hoje em dia. Certo? E tudo mais foi perdido. Certo? E eu acho que essa é a principal arma. Essa é a principal arma. Todo mundo é protestante. Você entendeu? Não, você pega os textos e daí você especula como você acha que você deve aplicar, certo? Ou às vezes você é humilde, você tem, esse cara aqui eu acho que sabe explicar melhor, que ele tem mais estudo e não sei o que e tal, e você também pega com ele, mas é tudo concebido como uma transmissão de conceitos, você transmite conceitos por meio de palavras, e aí você aplica aqueles conceitos, certo? E daí pronto, isso existe, quer dizer, a transmissão da religião é entendida hoje de modo muito errôneo, entendeu? Como algo puramente humano, fora os sacramentos. Esse é o único ponto que ainda tem alguma convicção, o pessoal ainda tem alguma convicção de que ali algo está sendo foi trazido de geração em geração do céu para ele. Não é uma transmissão humana, não é uma transmissão puramente conceitual, certo? O resto tudo é só isso, é só conceitos. Você passa ideias e daí o outro entende as ideias, daí ele aplica aquelas ideias, e daí ele faz alguma coisa como se fosse, sei lá, uma fábrica de automóveis, ou uma coisa assim, certo? Ou uma profissão humana. E mais ainda, isso aí, o que acontece? Em todas as áreas da vida isso aconteceu. Isso começa a acontecer já há muito tempo e cercou a pessoa. Então, por exemplo, é um exemplo, certo? Que a gente... A pessoa, não, o modelo de casamento cristão é esse, não, mas e daí você vê que aquilo é uma fantasia completa construída pela imaginação da pessoa ou de alguma outra pessoa, certo? E que, meu filho, para você pensar que é isso aí, significa que você nunca conheceu um verdadeiro casamento. Mesmo, não é que você nunca conheceu um casal que estava realmente casado, mas você pode passar por eles e pensar que aquele ali é mais um casamento como os outros. Isso não foi transmitido. Não foi transmitido. Então, e existe um pouco de abuso também da ideia da linha separadora entre natural e sobrenatural. Não, casamento as pessoas naturalmente sabem fazer. Não, presta atenção. Naturalmente a gente não sabe nem andar. Naturalmente a gente não sabe nem falar. Criança criada por lobo não sabe falar nem andar. Você entendeu? Então, naturalmente a gente tem aquilo ali. Naturalmente nem lobo a gente consegue ser sem ter uns lobos para mostrar pra gente como que é. A alma é do lobo aí, né? Oi? A alma que a gente tem ali é do lobo, não de um ser humano. Exatamente. E a gente é do lobo porque os lobos nos concederam. Porque viu os lobos. Foi alimentado por eles, foi cuidado por eles. Que se não tivesse o lobo, o que acontecia? Morria. Certo? Então tem uma ideia muito estranha disso aí, que não, as pessoas naturalmente sabem gerir os seus casamentos, sabem criar os seus filhos, e não, no ser humano não tem praticamente nada que pode existir de maneira perfeita se não for infundido, se não é por um princípio que veio do céu.
Você entendeu? Né? E isso abarcou praticamente todas as áreas da vida. Quer dizer, todas as áreas da vida são opacas, certo? Tudo a pessoa está fazendo no pior sentido da palavra, empírico, certo? Por tentativa e erro, certo? E tentando arranjar todos os elementos da vida por tentativa e erro. E ela não tem ideia disso.